Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras e poderosas da Bíblia: a multiplicação dos pães e dos peixes. Em meio à fome e à multidão, Jesus nos mostrou que quando confiamos em Deus, o pouco se torna suficiente para todos. Fiquem comigo até o final para descobrirmos juntos a profundidade dessa mensagem. Imagine a cena. Um lugar deserto, o sol começando a se pôr no horizonte e uma multidão imensa, mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, todos reunidos para ouvir Jesus. Eles estavam lá há horas, absorvendo cada palavra, cada ensinamento. Mas, com o cair da noite, um problema urgente surgiu: a fome. O lugar era isolado e não havia onde comprar comida para tanta gente. Os discípulos, preocupados com a situação, se aproximaram de Jesus com uma solução prática. Eles disseram: Mestre, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede a multidão para que possam ir aos povoados vizinhos e comprar algo para comer. A sugestão deles era lógica, humana. Era a única saída que eles conseguiam enxergar. Mas Jesus tinha um plano diferente, um plano que ia além da lógica humana. Com uma calma que contrastava com a ansiedade dos discípulos, Jesus olhou para eles e disse algo que os deixou completamente perplexos: Dai-lhes voz de comer. Pensem no choque deles. Como assim? Como eles, com seus recursos limitados, poderiam alimentar uma multidão daquele tamanho? Eles responderam, quase em desespero, que mesmo 200 moedas de prata não seriam suficientes para comprar pão para que cada um recebesse um pequeno pedaço. Então, Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Após procurarem, André, um dos discípulos, encontrou um menino. Um garoto que, em sua simplicidade e generosidade, tinha um pequeno lanche, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Diante da imensa multidão, aquilo parecia nada. André mesmo disse: Mas o que é isto para tanta gente? Era uma pergunta que ecoava a dúvida de todos. Era a voz da nossa própria limitação falando. Mas para Jesus, aquele pouco era o ponto de partida para um milagre extraordinário. Ele pediu aos discípulos que organizassem a multidão, que fizessem todos se sentarem na grama verde, em grupos de 50 e de 100. Havia ordem no meio do caos iminente. Havia um propósito em cada gesto. A multidão, talvez confusa, obedeceu, sentando-se e esperando. Então, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes. Em um gesto de total dependência e gratidão, ele ergueu os olhos para o céu, abençoou e deu graças a Deus por aquele alimento. Ele não reclamou da escassez. Ele agradeceu pela provisão, por menor que parecesse. Depois, partiu os pães e os deu aos discípulos para que distribuíssem ao povo. E fez o mesmo com os peixes. E aqui, o impossível começou a acontecer. À medida que os discípulos distribuíam, o alimento não acabava. As mãos que entregavam nunca ficavam vazias. Cada pedaço repartido parecia se multiplicar. O pão e o peixe passavam de mão em mão, alcançando cada pessoa naquela imensa multidão. Todos, sem exceção, comeram. E não apenas um pouco para matar a fome, mas comeram até ficarem completamente satisfeitos. O milagre não parou por aí. Depois que todos estavam saciados, Jesus disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles obedeceram, e para o espanto de todos, encheram 12 cestos com os pedaços de pão e peixe que haviam sobrado. 12 cestos cheios, mais do que tinham no início. Essa história é uma poderosa lição para nós. Quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, Ele faz o impossível acontecer. Talvez você olhe para seus recursos, seus talentos, seu tempo e pense que é muito pouco para fazer a diferença. Mas Deus não precisa de muito. Ele precisa da sua disposição em entregar o que você tem. Como lemos no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 11 a 13. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando ficaram satisfeitos, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido.
A mensagem final é clara. Deus é o Deus da multiplicação. Confie nele, mesmo quando parecer que não há saída, mesmo quando seus recursos parecerem insignificantes. Entregue o seu pouco nas mãos dele e prepare-se para ver o milagre da abundância acontecer na sua vida e através de você. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima.